Seja bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM para tratar de inovação, para tratar das transformações da nossa sociedade através da tecnologia, da mudança de cultura. Esse é o Inovativos, programa que você acompanha sempre aos fins de semana, no rádio e também nos nossos canais digitais, no youtube.com/rádio Band News FM. Lá você confere todos os papos que a gente já teve, todos os papos que a gente ainda vai ter. Eu sou Alexandre Bentivogli, apresento Inovativos ao lado do meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale, muito bem-vindo Inovativos. E hoje, novamente, vamos aprender bastante sobre um segmento que a gente já tratou em outros episódios, só que hoje a gente vai falar, talvez, de uma grande tendência dentro do mundo das fintechs. E, Ale, a gente sabe que fintech é um gênero que inclui várias espécies, né? Hoje não é só mais instituição financeira, você tem o tal do subcredenciador, você tem formas de você emprestar dinheiro entre as próprias pessoas de maneira facilitada ou até acessar recursos para investir no teu negócio. Muita coisa vem acontecendo e isso, obviamente, é muito positivo porque a gente tem mais competição no mercado. E uma das coisas também que a gente vem falando no programa aqui, que vai casar muito com esse episódio, é a criação de ecossistema, de comunidade, de você entender de fato quem é o seu público. E aí vem as questões mais nichadas. Você tem o público de viagem, que a gente vai tratar aqui, você tem o público da comida, tantos outros públicos que têm os seus interesses específicos, suas demandas específicas. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Dois assuntos bem interessantes, bem atraentes, né? Dinheiro já todo mundo se atrai, viagem mais ainda. Hoje a gente recebe aqui o Ravel Lage, CEO da Pagou. Queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos e queria, Ravel, que você começasse contando pra gente um pouco da sua trajetória e um pouco dessa trajetória da Pagou. Tá bom. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui no Inovativos falando da Pagou, batendo esse papo aqui com vocês, né? Vou começar falando de mim e depois eu vou conectar essa história aqui com a Pagou. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa. Eu vim para São Paulo em 2007. Eu entrei no mercado através do programa de trainee do Unibanco. Passei pelo processo de fusão com o Itaú. Depois disso eu fui para o Citibank, sempre cuidando de vendas, né, de planejamento, né? Eu gosto muito de vendas e gosto de números, né? Mas não tanto de números, não sou especialista em número, mas eu adoro planejar e saber, né, explicar e entender os números. Lá no Citibank eu me especializei no produto de crédito e fui para a Credicard, que depois foi adquirida pelo Itaú. Então eu voltei para o Itaú, fiquei mais 2 anos. E esse resumo aqui já representa 10 anos da minha vida. E depois eu fui mudar totalmente de indústria, fui para a indústria do turismo e da viagem, né, da fidelidade. Então fui para a Smiles. Na Smiles eu cuidei de uma gerência de negócios aéreos, né, que era bem representativa lá dentro. Todo mundo que acumula milha quer viajar, quer um voo, né, quer viajar de avião. Então eu cuidava dessa área. E essa área ela tinha um trânsito por toda a empresa. Então, eu que sou curioso, comecei a aprender um pouco de marketing, de finanças, de tecnologia, de pricing, de tudo, né, ali dentro. Isso foi muito bom, eu me desenvolvi bastante ali. E em 2020 eu assumi uma posição no comitê executivo, assumi a diretoria de produtos, mantive o aéreo e assumi também o atendimento ao cliente. E ali foi um privilégio, por exemplo, cuidar do produto Club Smiles, que é um produto espetacular, muito bom, aprendi muito ali. E depois, em 2021, a Smiles foi incorporada pela Gol, né? Ali dentro de produtos tinha um projeto que a gente chamava de Wallet, que é a primeira ação real, né? que acabou se transformando na Pagou, né? Hoje, no projeto que estamos hoje. Como a Smiles foi incorporada, né? E o produto ele exigia uma instituição financeira, então uma decisão foi tomada lá atrás. Esse projeto ele ficaria fora do grupo econômico por 2 motivos: para ser mais rápido, né, da aprovação do Banco Central, e para manter uma cultura de startup, de fintech, né? Inclusive nós somos uma FinTravel, autodenominados aqui uma FinTravel, porque a gente fala de viagem, a gente fala, né, a gente a conta digital para quem ama viajar, é assim que a gente gosta de se apresentar. Então, como esse projeto ia ficar separado, eu me ofereci ali para cuidar. Falei, olha, se precisar da minha ajuda, eu gostaria muito de participar do projeto.
Então, eu participei de um processo seletivo e comecei a tocar. E aí, estamos aqui até hoje. Assim começou a Pagou, né? Assim a gente começou o projeto. O projeto, eu acho, é interessante eu falar dos pilares, né? Da fundação da empresa. E aí depois a gente fala dos produtos e do que vem pela frente, só para ter uma ordem aqui cronológica de estratégia, né? Bom, o projeto ele tem muitas... A gente já visualizava muitas oportunidades lá atrás, né? Mas então, o projeto ele tem um potencial muito grande. Dado o potencial, precisa ser uma coisa sólida. Então, a gente se preocupou em ter uma base muito, muito importante, muito sólida de segurança, né? De antifraude, de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, nós temos os melhores fornecedores de tecnologia, de core banking, de sistemas, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande também com o regulatório, então a gente respeita e responde, está sempre alinhado ali e tem as ferramentas que a gente precisa ter para não ter nenhum tipo de problema, porque a ideia é que o projeto seja uma coisa grande e é o que está acontecendo, graças a Deus. Uma preocupação também com a equipe, porque hoje, na nossa visão, o maior ativo, né, são as pessoas que estão lá dentro. Então, a gente tem um grupo que entende muito de fidelidade, parte desse grupo veio ali da Smiles, parte desse grupo trabalhou na Smiles em algum momento, eu trouxe do mercado, né? Então, a gente tem pessoas que conhecem o DNA do viajante, né, da fidelidade, do turismo. Obviamente, a gente trouxe os perfis complementares para poder complementar, né, o perfil de mercado financeiro e tal, para desenvolver os produtos. Então, esses pilares todos são muito sólidos, né? A empresa ela é muito segura, né? A gente não tem problemas, não costuma ter problemas ali. O mercado, normalmente as empresas novas ali parecem que são as empresas mais fáceis, né? Mas no nosso caso aqui a gente se defende muito bem, então não tem nenhum tipo de risco. E a gente segue a risca. O dinheiro do cliente que está lá fica no Banco Central, está reservado, a gente não acessa. Então, quanto a isso, eu fico bem tranquilo. A equipe é uma equipe de ponta, né? E isso proporciona um mindset que é o que a gente quer levar para frente, né? O nosso mindset eu gosto de repetir isso lá dentro. Nós não somos uma empresa financeira desenvolvendo produtos financeiros, né? Nós somos uma empresa financeira desenvolvendo produtos para viagem. Então, todo produto que a gente desenvolve, a gente sempre se pergunta, tá bom, como que eu vou ajudar o cliente a viajar com esse produto, né? E a gente tem um pilar de fidelidade e um pilar de crédito, né? A gente começou pelo pilar de fidelidade e o pilar de crédito ele está sendo desenvolvido, né? Então, nesse momento, todos os produtos que a gente desenvolve, a gente pensa, bom, quantas milhas o cliente vai ganhar com isso, né? Essa foi a grande oportunidade que a gente viu. Então, Fintech tem muitas no mercado, Fintravel, só nós. E a oportunidade que a gente viu foi essa, não existe uma Fintech pensando no viajante. A gente pensa no viajante o tempo todo. E a partir disso, a gente começou a olhar para o mercado tradicional, né? E tentar inovar com produtos que são, na verdade, tradicionais, mas que não são fontes hoje de acúmulo de milhas. Eu estou falando do pilar aqui de fidelidade. Então, quando a gente lançou, nós lançamos com 4 produtos. Um que a gente chama de saldo gera milhas, que é o dinheiro do cliente na conta, ele gera milhas todos os dias ali. O cliente não tem nenhum tipo de trabalho, né? A gente tem milhas no débito, então é praticamente uma mágica, dar milhas de volta para o cliente quando ele faz uma transação no cartão de débito, né? A gente tem o compra de milhas, que é uma promoção que a gente faz em parceria com a Smiles, que são preços super atrativos. E a gente tem o Turbo Milhas, que é um plano de assinatura que o cliente ganha mais milhas quando ele assina esse produto. Se ele não assina, ele também ganha milhas, né? E aí, esses são os produtos do lançamento. Nós lançamos agora o crédito FGTS. A gente tem uma surpresa, daqui a uns dias a gente vai lançar um produto mais impactante no mercado. Nós temos a entrada e saída de dinheiro instantânea, né, para facilitar a experiência do cliente. Nós temos o pagamento de boleto, né, lançamos recentemente. Então, a gente tem os produtos ali que já permitem o cliente ter uma vida dentro da Pagou. E o que a gente quer fazer de diferente é devolver o spread bancário para o cliente na forma de fidelidade, de milhas, né? Essa é a nova fonte de acúmulo. Então, o cliente que, para fechar minha fala, nossa, uma introdução longa, né? Mas para fechar minha fala, o nosso objetivo é permitir que o cliente faça uma viagem a cada 12 meses com as milhas que ele acumula ali dentro da Pagou no dia a dia dele.
Inovativos no ar, hoje tratando sobre turismo, sobre inovação no turismo, porque o nosso convidado é o Ravel Lage, ele é CEO da Pagou. Ravel, você conversava com a gente, queria que você tratasse um pouco mais desses produtos que vocês oferecem, quem que é o cliente de vocês, em quem vocês enxergam oportunidade para ampliar essa base que vocês têm. Sim, tá bom. A gente, o nosso público, né? O nosso foco é o cliente do turismo da viagem. Então, nós somos a conta digital para quem ama viajar, né? E a gente nasce com a missão de atender o cliente do grupo econômico, né? A Pagou, ela tem os mesmos acionistas que são controladores hoje da Gol, né? A Smiles, que hoje é uma companhia incorporada pela Gol, e eles também têm uma holding que chama Comporte, que tem 30 marcas de ônibus ali do transporte rodoviário, né? Então, o nosso objetivo é atender esse público, né? Começando ali pelo público do aéreo, né? Da Gol e da Smiles, desenvolvendo formas e produtos no pilar da fidelidade ali para que ele acumule milhas e consiga realizar uma viagem. Então, eu vou pegar alguns produtos aqui para exemplificar, porque acho que dá para tangibilizar melhor. Então, por exemplo, o que a gente pensou quando a gente desenvolveu os produtos do lançamento, né? A gente pensou o seguinte, hoje o cliente, né, nos bancos tradicionais, eu sou um exemplo, né? Era um exemplo. Eu sei o volume de boletos que eu tenho ali para pagar ao longo do mês, né? Eu não tenho tempo para ficar todo dia tira, põe ali no investimento, resgata e tal. Então eu deixo um valor ali na minha conta que vai ser o suficiente para cobrir todas as despesas do mês, né? Esse produto na Pagou ele chama saldo gera milhas. O cliente deixa o dinheiro dele ali, né? E paga os boletos ao longo do mês. Ele vai ganhar todos os dias milhas de acordo com o saldo, né? Em função do saldo que ele tem ali, ele vai ganhar milhas e ele não tem que fazer nada. Essa milha ela é acumulada automaticamente lá na Smiles, né? Ele pagou um boleto, a gente está com uma promoção ativa hoje que ele ganha 100 milhas por boleto, limitado a 5 boletos por mês, né? Então ele pagou o boleto, ele ganha milha de novo, né? Se ele usa a função débito, a gente tem o débito virtual, tem o débito cartão físico, né, que a gente liberou recentemente. Então se ele faz uma transação no débito, ele também ganha milhas de volta, né? Então, esses produtos, eles já são tradicionais, eles já existem, mas devolver a milha é que é a novidade, uma nova fonte de acúmulo de milhas para o cliente. Então, o que a gente pensa? Um cliente que tem esse tipo de comportamento, ele deixa o saldo dele ali, ele ganha milhas todos os dias. Pagou o boleto, ele ganha mais milha. Eventualmente, usa o cartão de débito, ele vai lá e ganha milhas novamente. Se o cliente tem o Turbo Milhas assinado, ele ganha mais milhas, se ele não tem assinado, ele ganha milhas, mas ganha menos. Então, por exemplo, saldo gera milha. Se ele é um cliente turbo, para cada R$50 ele ganha uma milha por dia. Se ele não é um cliente turbo, a cada R$200 ele ganha uma milha por dia, né? Então, um cliente turbo que deixa ali R$1.000 por mês, um exemplo, um cliente de entrada, ele deixa R$1.000 ali todo mês, ele tem o volume de boletos ali que ele paga, ele vai acumular, se ele for um cliente turbo milhas, ele vai acumular 440 milhas por mês. Vai pagar os boletos, ele vai acumular ali mais 500 milhas por mês, vai usar um pedacinho do débito, vai mais umas 100 milhas talvez. No fim do ano ele vai chegar ali com volume de milhas que ele consegue resgatar um voo doméstico, né? Um short haul, que a gente chama, um voo mais curto. Um cliente que tem um nível diferente, um patamar diferente de saldo, ele pode resgatar um voo mais longo, pode resgatar uma viagem internacional. Não tem limite, se o cliente deixar lá R$50 ou R$1 milhão, ele vai ganhar para cada R$50 uma milha por dia, né? Então, o cliente da viagem, né, que gosta da indústria de fidelidade, que entende, né, que quer acumular milhas para poder fazer uma viagem, faz todo sentido ele ter uma conta ali e botar o dia a dia dele ali. Pagar os boletos, ter o saldo, usar o débito, né? Futuramente usar outros produtos que a gente vai desenvolver. Então, a gente acredita que com os produtos que a gente tem hoje, e a gente tem 6 meses de mercado só, o cliente já consegue resgatar um voo, se ele tiver um engajamento. Lá no futuro vai ser mais fácil ainda resgatar voos ou voos melhores, né? Voos mais longos e tal. Ravel, é muito interessante tudo que você está colocando, porque dá várias formas para a gente abordar assuntos muito interessantes que a gente já viu no passado recente, né? A gente sabe que a gente está numa corrida no digital pela atenção das pessoas. E essa corrida todo mundo
está na mesma pista. Então é o banco digital que começa a ofertar produtos do varejo, é a fintech que começa a agregar outros produtos ali. Fato é que todas essas amarrações para trazer a atenção do cliente, elas são criadas a partir da própria demanda desses clientes. Então, se você tem vendedores conectados ali, você tem como saber quanto que eles estão ganhando, quanto que eles estão vendendo. E, obviamente, você pode ofertar crédito para quem está precisando expandir, por exemplo, a operação no próprio digital. Porque você também tem uma certa previsibilidade de quanto que está sendo transacionado, qual é o tamanho dele, etc. e tal. Os próprios dados vão dizendo qual é o caminho que você tem que ir. Bom, no caso da indústria do turismo de maneira geral, você tem atores que eles já estão conseguindo bastante atenção do público. Então, hoje você está querendo uma viagem, você não vai direto no site da companhia aérea. Você vai naqueles que são os agregadores, né? E aí, quando a gente vê sobre produtos específicos para o cliente do turismo, eu vejo que existe o mesmo problema, por exemplo, do mercado de saúde. O mercado de saúde ele não tem um produto de crédito específico para procedimentos em saúde. Eu tenho que gerar pedir um crédito de maneira convencional no banco, porque não existe um produto lastreado numa cirurgia ou alguma coisa assim. E esse crediário, obviamente, tem taxas que podem ser infinitamente maiores se tivesse um produto específico financeiro para um procedimento relacionado à saúde, uma operação do estômago, por exemplo, certo? E aí, no decorrer desse caminho que vocês vão percorrer, eu sei que vocês estão no início. 2 pontos. Como que vocês vão trazer a atenção dos usuários para gerar essa transação dentro do ambiente Go? E o segundo, o que vocês podem no futuro desenhar com base nos dados que vocês já possuem. Vocês já sabem que essa pessoa vai no aeroporto e muitas vezes não consegue acessar, por exemplo, a área VIP, uma área VIP, ou vai precisar de comprar um pão de queijo caro para boné no aeroporto. Assim, tem vários problemas ali possíveis de resolver dentro da vida do turismo. Aonde vocês podem caminhar no futuro aí nesse desenvolvimento? Bom, você é bastante conhecedor da indústria, né? E a sua pergunta ela engloba bastante da nossa estratégia. Então, eu vou ir respondendo em parte, se eu pular algum pedaço a gente volta. Mas para chamar a atenção, né, o nosso objetivo é desenvolver uma proposta de valor que seja atrativa para o cliente. O cliente ele tem que ver valor naquilo para fazer sentido para ele, né? E felizmente a viagem é uma coisa muito desejada, né? Uma coisa muito aspiracional. Então, apesar da gente estar numa empresa financeira, a gente está falando da viagem, né? Como eu venho da indústria tradicional financeira, você vender uma capitalização é muito mais difícil do que você vender um voo, né? Então, essa abordagem da viagem do aspiracional nos dá um privilégio, né? Lembrando que a gente está dentro do mercado financeiro vendendo produto para quem quer viajar. Então, esse é o nosso desafio, construir uma proposta de valor que conecte com esse aspiracional da viagem, né? E a gente tem mecanismos para fazer isso. Por quê? Eu não tenho acesso aos dados dos clientes, é importante de falar, porque como a gente não está dentro do grupo econômico, eu só tenho acesso ao meu cliente pagou, né? O cliente da Gol e da Smiles, ele é um cliente lá, e existe a LGPD e a gente está bem... nós somos LGPD nativos, né? Então, a gente está bem dentro das 4 linhas ali. Mas a gente tem, o que eu vejo que é uma grande vantagem competitiva para a gente, é a parceria que a gente tem hoje com a Gol, com a Smiles e com as empresas do transporte rodoviário, né? Então, a gente consegue utilizar os canais ali, a gente consegue ter acesso como se a gente já fosse um parceiro antigo, né? Eu não tenho nenhum tipo de privilégio, né? Nada de diferente do que os outros parceiros têm. Mas eu consigo conectar a minha proposta com o objetivo da Gol e da Smiles. Falando aqui só do aéreo por enquanto, né?
E por que a gente consegue isso? A gente falou muito aqui do pilar de fidelidade, por enquanto, porque a gente começou por aí, né? E ainda tem muita coisa para se fazer. Mas tem um pilar muito relevante que é o pilar do crédito. E aí cai no ponto que você falou. Realmente não existe hoje um crédito. Assim, existe um produto, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas não é exatamente porque não tem um lastro, ele não tem uma garantia, ele é caro, ele é um crédito tradicional. Existe um crédito no mercado hoje. Mas o que a gente quer desenvolver é um produto de crédito para viagem, né? Eu não tenho ainda uma previsão de quando a gente vai lançar isso. Até porque o mercado de crédito está num momento que a gente tem que ser super cuidadoso, né? Mas a gente pode desenvolver um produto em que eu vou fazer duas coisas muito boas para o cliente e para o grupo econômico. Porque se um cliente não consegue viajar porque ele não tem crédito, eu dou esse crédito para o cliente. Então, eu estou colocando mais uma pessoa sentada ali no banco do avião ou do ônibus, né? Então, a gente está fomentando a demanda para as empresas do grupo. O segundo é que o cliente viajou, ele conseguiu viajar. Então, eu estou entregando a demanda para um parceiro, o cliente está feliz, né? E eu consigo entregar um crédito mais barato, por quê? Porque eu posso ter uma garantia, que é a própria viagem. Então, eu posso criar uma modalidade de crédito que eu vou dar o crédito para o cliente e ele vai me pagar antes dele viajar. Ou parte do pagamento antes dele viajar, né? E aí eu vou refinando o meu modelo de crédito. Conforme eu for acertando, eu vou melhorando as condições. Mas o fato de eu ter uma garantia me permite dar um crédito mais barato. E isso, com certeza, chama a atenção do cliente, né? Eu posso desenvolver estratégias de prevenção a PDD, né? Eu posso fidelizar o cliente no pagamento. Eu dei o crédito, cada parcela que você me paga, você vai ganhar milhas. Então, na hora, se o cliente tiver uma dúvida de quem ele quer pagar, se pode acontecer, aqui ele vai ganhar milha se ele pagar. É uma possibilidade, né? Mas são coisas que estão no nosso radar. Então, para chamar a atenção, preciso ter uma boa proposta de valor, né? Para entregar o crédito, eu consigo ter amarras poderosas, né? E eu conectar o aspiracional com o prático, que é o produto lá na indústria aérea ou rodoviária, e o aspiracional do meu cliente, a Pago é exatamente o meio do caminho, né? E ainda existe uma frente de meios de pagamento, que também está lá na frente, né? Então, assim, pilar de fidelidade, o de crédito e o de meios de pagamento, né? Então, quando a gente juntar tudo isso, e aí daqui uns tempos a gente volta aqui para falar, né, trazer novos updates, daqui a alguns meses ou, sei lá, 1 ano e 2 anos, sei lá, a gente vai ter uma gama de produtos tão grande que o cliente ele vai conseguir fazer muita coisa com a quantidade de milhas ou com a quantidade de crédito que ele vai conseguir através da Pago. Esse é o objetivo. Ravel, eu queria que você falasse de aspectos bem práticos para quem ainda não está muito inserido nesse mercado. Primeiro, queria falar sobre esse mercado de milhas, né? Uma transformação que acho que a gente viu, sei lá, nos últimos 10, 20 anos, assim, um crescimento muito grande desse sistema de milhas, e queria saber se isso é um bicho muito brasileiro, assim, ou se é uma realidade que se vê em outros países, se em outros locais a gente consegue fazer esse mesmo tipo de negociação. E outro detalhe, assim, bem prático que eu queria que você contasse para os nossos ouvintes é como acessar essa plataforma de vocês. É por computador, é no celular, tem todas as formas, como que geralmente o usuário consegue acessar o serviço de vocês? Tá bom. Vamos lá. Começar pela milha e pelo mercado, né? O mercado brasileiro, ele é diferente, né? Quando eu cuidava do aéreo lá na Smiles e a gente ia viajar, visitar os parceiros, e a gente contava de como esse mercado é aquecido aqui, muitos ficavam impressionados, né? Porque as pessoas aqui, você tem um mercado, você tem a aérea, você tem a fidelidade, você tem intermediários, né? Aí você tem vários, a Smiles inovou muito, né? Várias formas de acumular a milha, e a milha virou uma coisa que o mercado de milhas é gigantesco, de fidelidade é gigantesco. E tem a mágica, né? Porque o cliente ele tá usando a milha, que de alguma forma tem um lastro por trás, mas ele tem a sensação de que aquilo ali ele ganhou, e é o objetivo da fidelidade. Mas no Brasil o mercado ele é muito mais aquecido, muito diferente, né? As pessoas são muito ligadas nisso, né? E aí a Pago ela também surgiu por isso, porque a gente viu esse gap, né? Essa oportunidade de desenvolver novos produtos que também geram acúmulo de milhas e que facilita a vida do cliente. Hoje nós temos só o aplicativo, temos o site também, mas lá você vai ver o QR Code, vai na loja, baixa o aplicativo
vai fazer o nosso onboard. Tem 2 fases de onboard, você pode abrir uma conta e ter a conta. Se você quiser transacionar, você tem que fazer toda a parte de face match, né? E tudo que está ligado ali à segurança. Então nós temos várias camadas de segurança até o cliente ter uma conta ilimitada. E é super simples. Baixa o aplicativo, faz o seu cadastro. Se já deposita o dinheiro, já começa a render a milha. Então, a gente tirou todas essas etapas que o cliente hoje precisa fazer. Então, por exemplo, no banco tradicional, ele acumula a milha no cartão, né? Aí ele tem que fazer um processo para transferir essa milha para o programa de fidelidade. Às vezes ele tem que ficar esperando uma campanha, ficar esperando alguma coisa. Muita milha se perde nesse caminho, né? A gente não, eu não hospedo a milha na Pagou. A milha ela já nasce e já vai para a Smiles todo dia. O cliente não tem que fazer essa etapa, então é simples, né? E a gente também investe muito na usabilidade, na experiência, para ser uma coisa fluida, uma coisa fácil, né? E que dê o menor trabalho para o cliente, né? Então a ideia é que seja simples e que gere novas formas de acumular e de gerar milhas. E em relação a outras formas de fazer alguma cooperação até dentro do grupo econômico, você estava explicando que o grupo envolve também o eixo rodoviário, que quando o aéreo está muito caro, é bastante utilizado. E a gente sabe que no Brasil a gente tem assim, centenas de companhias no eixo rodoviário e também outros modelos sendo construídos. No caso do cliente que tem esse recurso ali na Pagou, como que ele consegue utilizar para o eixo rodoviário, que é o mais usado pela população em geral no Brasil e que, assim, dá acesso à mobilidade a muita gente, assim, sem sombra de dúvidas, é um modal que a gente precisa melhorar cada vez mais. Sim, tá. A Pagou, ela nasceu para ser um elo para fechar todos esses modais ali, fechar essas pontas, né? E recentemente a Smiles lançou o resgate de ônibus na plataforma. Então hoje a pessoa consegue resgatar um ônibus usando milhas lá dentro da Smiles, né? Então esse elo que faltava, ele hoje já não falta mais, ele está lá, está presente. Então a gente tem uma estratégia de começar pelo cliente do aéreo, né, da fidelidade, mas a gente também vai chegar no cliente do rodoviário, né? Até porque tem uma intersecção aí, principalmente na hora que o mercado dá uma chacoalhada, as pessoas mudam de modal. Então, eu consigo chegar para um cliente hoje da empresa lá do transporte rodoviário e falar da Pagou e falar que ele vai acumular milha e que ele pode emitir uma passagem de ônibus, né? Dependendo do nível de engajamento do cliente, ele vai acumular milhas ali que não são suficientes para ele emitir um voo, mas ele pode emitir um ônibus. Uhum. Então, isso amplia muito o nosso público-alvo, né? A gente começa por um público, uma classe mais, né, classe AB, que está ali no aéreo, mas a gente vai até a classe C, D e E para oferecer de alguma forma ali, né, estar presente no dia a dia dele para ele acumular milha para ele ir lá e resgatar um ônibus. Se ele não quiser resgatar um ônibus, quiser resgatar um produto, ele também vai conseguir, né, através da plataforma lá do Shopping Smiles. Então, a ideia é amarrar todas as pontas. Faltou alguma parte da sua pergunta? Não, está completamente respondido. Aliás, é um setor que carece de inovação. A gente vê algumas coisas surgirem criando novos mercados, por exemplo, de fretado, né? Você pediu um fretado por aplicativo, mas as rodoviárias e as empresas de ônibus, elas relutaram por muito tempo a avançar, até porque também é um mercado extremamente regulado, né? Assim como o mercado de meios de pagamento. Mas é um benefício muito grande, principalmente porque hoje para você pagar algum boleto, e todo mundo paga boleto aqui, mas até as prestadoras de serviço, elas estão cada vez mais utilizando menos boleto, mais recorrência e tudo mais, mas com certeza muita gente vai se beneficiar com isso, principalmente no eixo rodoviário, que enfim, agrega tanta gente aí pelo Brasil afora, né, Lê? Sim. E aí, para a gente fazer a amarração final, Ravel, existe alguma forma hoje dentro da Ravel de conectar
outros tipos de produtos. Eu vou te dar alguns exemplos. Dentro do ecossistema digital, é bem comum a gente ver, para um crescimento mais acelerado, várias parcerias acontecerem. Então, eu vou citar uma também dentro desse tema mobilidade que eu vi acontecer. Quando a Cabify estava no Brasil, eles fecharam uma parceria com a ClickBus. Então, a pessoa pegava o motorista da Cabify ia até o eixo rodoviário e depois já só entrava no ônibus. Estava tudo pago, a cadeia estava paga, certo? Isso a gente vê constantemente a todo momento. Até na pandemia a gente viu isso mais escandalosamente posto até na economia tradicional. Você viu que a indústria de álcool junto com hospital para produção e escoamento, por exemplo, de álcool em gel. Isso digital já vive um tempão. Só que os nativos digitais fazem isso muito bem, né? A gente ainda viu muito pouco indústrias consolidadas, como um grupo econômico como a Gol, que agora está com essa grande solução digital de meio de pagamento, indústrias assim, realizarem mais esse tipo de aproximação, de colaboração, conexão, para avançar rápido. Dentro do grupo econômico, aí mais abertamente, tem alguma possibilidade de fazer essas colaborações? Vocês estão abertos a isso? Já teve alguma coisa nesse sentido para avançar num crowdfunding, para financiar a passagem, por exemplo, de alguém que quer participar das Olimpíadas de Matemática em outro estado? Aí entra na Pagou lá, vamos compartilhar, e que não seja uma solução de vocês, que seja uma solução de um outro parceiro, mas que está lá dentro do ambiente da Gol, de conexão, de cooperação, de inovação aberta, enfim. Bom, a questão do multimodal, vou começar por aí porque é a que eu vejo como a mais complexa, né? Eu já vi vários projetos, várias tentativas, não só no Brasil, fora do país também, mas é realmente muito complexo você conectar o rodoviário com o aéreo, porque os procedimentos, os processos, imagina uma mala, aí você conecta, dentro do rodoviário você conecta um táxi para uma rodoviária para depois um aeroporto. Choveu, fechou uma rua, perdeu uma mala. Cara, assim, é muito complexo. A operação aérea por si só, ela já tem complexidade demais. Então, os projetos que eu vi, eles não avançaram muito por causa do operacional. A logística é uma logística que acho que a gente ainda não tem preparo para isso. Principalmente porque no aéreo, a segurança é o principal pilar. E aí você faz uma regra para 1 milhão de pessoas, vou ser mais agressivo, 10 milhões de pessoas por causa de uma que pode ir lá e levar uma bomba na mala. Então, assim, você gerencia pela exceção. E aí essa logística ela fica muito complexa. Então eu acho difícil, e não é o business da Pagou, né? Aí seria um business mais das outras empresas do grupo ali se conectarem. Mas eu vejo possibilidade, sim, de melhorar a experiência do cliente que está ali dentro com produtos inovadores, né? A gente tem algumas ideias, mas ideias ainda muito embrionárias. Mas quando eu falo de elaborar uma proposta de valor que seja atraente para o cliente, é colocar conveniência, né? Então, o cliente que tem a Pagou, que comprou ali com a milha que veio ali da Pagou, ele pode ter uma conveniência adicional, né? E aí eu faço isso via parceria, né? E aqui falando muito do cliente pessoa física, né? Existem também oportunidades dentro da PJ, né? Porque eu posso ali fornecer alguns serviços financeiros ali para as empresas do grupo e reduzir o custo financeiro deles. Mas aí são produtos que exigem muito investimento e tem players muito consolidados, que a gente não tem certeza se vai alcançar esse nível, né? Então o nosso olhar, ele, por enquanto, ele é muito para a pessoa física. E a gente está começando pelo começo. É interessante também esse mindset, compartilhar isso um pouco. A gente quer crescer de forma orgânica, de forma sustentável, né? Então, o nosso objetivo, esse ano, por exemplo, a gente fez domingo 6 meses de vida no mercado, né, de lançamento. E o nosso objetivo esse ano é atingir o break-even. Olha que legal, né? Quando a gente vai conversar no mercado, o break-even é uma coisa muito distante, né? E isso só é possível por quê? Porque eu estou investindo exatamente naquilo que a gente conhece, tem expectativa, vai dar resultado.
atingiu o break-even, estou com caixa, vamos colocar mais esse projeto. E assim a gente vai crescendo, né? É uma estratégia diferente, porque poderia ser diferente também, poderia ser uma super agressiva, eu quero ter uma base gigantesca, eu vou botar uma grana e depois eu preciso recuperar o meu payback e o meu break-even estaria lá para frente. Então é uma estratégia mais sustentável de crescimento orgânico, né? Por isso é que essas coisas elas vão acontecer, mas elas vão acontecer conforme for o desenvolvimento da empresa, né? Compartilhando alguns números, né? Só para, porque acho que conversa com o contexto aqui do crescimento orgânico. No débito, desde o lançamento, o volume transacionado ele cresceu 8 vezes desde o lançamento. A gente está falando de 6 meses, né? A base de clientes quadruplicou, faturamento triplicou, né? A gente está acima de algumas metas importantes, por exemplo, assinantes do nosso produto Turbo Milhas, né? O saldo na conta dos clientes também triplicou. Então, são vários indicadores que dão para a gente, assim, eu fico muito feliz porque a gente conclui que a gente acertou no produto. Porque se esse movimento está acontecendo, é porque tem demanda. Então, vamos automatizar algumas coisas agora, vamos investir um pouco, né? Então, o caminho nosso, ele é por aí, né? Aquele nicho, aqueles produtos, aquela proposta de valor, e a gente vai construindo conforme conforme o resultado for sendo obtido, né? Essa é a trajetória que a gente espera. No fundo, o nosso sonho é assim: se um cliente gosta de viajar, se uma pessoa gosta de viajar, e aí eu vou ser bem genérico, né? Todo mundo gosta, fala aí, quem não gosta? Se uma pessoa gosta de viajar, essa pessoa tem que ter uma conta na Pagou, porque é a conta digital feita para quem ama viajar. Esse é o nosso sonho, né? Então, você está lá almoçando, pô, você viaja, gosta, adora. Você tem conta na Pagou? Não tem. Pô, como não tem? Abre a conta na Pagou. Esse o lugar que a gente quer chegar. Queria agradecer a disponibilidade e atenção do Ravel Lage, CEO da Pagou, dando um pouco desse panorama, dessa primeira conta digital com serviços e produtos destinados a quem gosta de viajar. Obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Alexandre, Vitor. Muito obrigado aí, um prazer aí estar com vocês. Vamos voltar em breve aí com novidades, se Deus quiser. O Ativos volta na semana que vem, né, Vitor? Assim espero. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui o episódio. Não deixe de entrar no canal do YouTube da Band News FM. Tem lá os episódios do Inovativos e com certeza você vai aprender muito neles. Até o próximo. Valeu!